Não por eles serem missionários, que eles são professores também, professores de alemão, se desenvolver aí, cara, tem muito título. Tô até com um aqui, ó, tá aberto o livro, mas peça pra eu ler isso aqui. Você é doido? Das Horn Rajanas. Fala aí, galera, estamos começando mais um Empreendendo no Reino. Eu sou o Gabriel Teixeira. Eu sou o André Melo. E hoje nós estamos aqui com o Danilo Brizola. Vai se apresentar melhor aqui, mas ele é o CEO da Snowman Labs. É isso, Danilo? É isso aí, cara. Eu sou o CEO e co-founder da Snowman Labs. E a Snowman Labs é uma empresa que o nosso principal objetivo é impactar e servir pessoas através de inovação, tecnologia e design. E a gente faz isso através de desenvolvimento de produtos digitais. Então somos especialistas aí em desenvolvimento de software, em UX, UI design, enfim, tudo que envolve a jornada de construção de um produto digital. Danilo, seguinte, como começou a tua jornada empreendedora? Você vem de uma família de empreendedores? Como começou essa história aí com o empreendedorismo, cara? Então, na realidade, eu não venho de família empreendedora. Os meus pais, eles atuam na igreja. O meu pai é pastor e a minha mãe sempre ajudou muito ele no ministério. Então são empreendedores, atualmente, né? Exato, então... empreendedores. Eles são empreendedores na essência, né? Muito legal. Eles atuam nisso já há muitos anos. Eu costumo dizer que, cara, eu entrei no seminário com 6 meses de idade, saí de lá com 4 anos. Foi o período que meu pai fez o seminário, eu tinha 6 meses, meu pai foi pro seminário. Toda a nossa família, eu e minhas 2 irmãs mais velhas, e durante esse tempo meus pais moraram no interior aqui de... interior não, é região metropolitana de Curitiba, que era Campina Grande do Sul, 4 Barras, ali onde ficava o seminário. Então por 4 anos meu pai ficou estudando ali. Mas voltando para a pergunta, a questão de como começou o empreendedorismo, foi muito por necessidade, eu digo, né? Então, no meu caso, foi muito nessa de necessidade. Eu sempre fui uma pessoa que queria evoluir profissionalmente, sempre tive esse desejo de evoluir profissionalmente, e sempre trabalhando com muito foco nisso, nessa evolução profissional. E até depois isso teve uma dicotomia muito grande, né? Quando eu tive alguns entendimentos aí que o Espírito colocou no meu coração. Mas o meu foco antes era 100% para crescimento profissional. E aí por isso que acabou surgindo a Snow. Olhando um pouco da necessidade do mercado, a gente tinha um negócio, já tinha começado um outro negócio que a gente ensinava as pessoas a como fazer aplicativo, e aí esse ponto de ensinar as pessoas a fazer aplicativo surgiram, mas eu não quero aprender, muito tempo para aprender, vocês não poderiam fazer o meu aplicativo? Foi aí que começou a trajetória da Snow. Que legal. Então, a gente sempre bate nesse ponto aqui, né? O melhor validador de mercado é o próprio cliente, né? O próprio consumidor. Vocês começaram com um negócio que achavam que iam ensinar e, na verdade, o que a necessidade real do mercado era, cara, eu quero o serviço, não quero a aula, né, em si. Exato, não, e isso foi lá em 2010, meados de 2010, então a parte de tecnologia móvel, smartphones ainda era muito raro, não era tanto quanto agora, né? A gente está falando de 10 anos atrás. Hoje a gente não consegue olhar para alguém que não tenha um smartphone, mas há 10 anos atrás era muito, muito menor o número de pessoas que tinham. Eu acredito que eram uns 20% da população que tinha um smartphone, acho que nem chegava a isso. Até quando a gente começou a Snow, muita gente falou, cara, vocês não vão sobreviver só de desenvolver aplicativo, que essa era a proposta da Snow lá no início, né? Era uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para smartphone.
E aí o mercado começou a se mostrar completamente diferente, né? Começou a mostrar que teria sim a necessidade para isso. E Danilo, eu sei que até conversei com você, você citou que em algum momento aí você foi morar fora do Brasil. Conta pra gente como foi essa história, como se desenrolou isso. Não, legal. Eu gosto de compartilhar essa história porque tem muito a ver com a transformação de mente também que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, antes de ir para esse ponto, eu só gostaria de contar um pouquinho da trajetória, como foi até chegar nesse ponto, que eu acho que é importante. Então, assim, fundamos a Snow em 2012. Cara, 2012, foco 100% em crescer o negócio, em ampliar e tal, e tal, e tal. Trabalhamos duro até 2016 e 2016 veio uma grande oportunidade de internacionalização. A gente passou no processo da Universidade da Central Florida para um programa de inovação lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, na Flórida. E a gente trabalhou, assim, durante esse período, sempre focado em ofertar o nosso serviço não só aqui no Brasil, mas fora também. Então, quando a gente passou nesse processo, foi uma alegria para todo mundo, né? E aí a gente conquistou um cliente lá nos Estados Unidos. Então, assim, isso também abriu muitas portas para nós. Quando a gente conquistou esse nosso primeiro cliente lá nos Estados Unidos, conquistamos esse processo aí, né, de aceleração. Na realidade, não é bem aceleração, eles chamam de soft landing. Então, é mais ou menos assim, é a universidade ajudando você a ter um pouso suave nos Estados Unidos, né? Então eles até falam muito disso. Pô, a gente quer que vocês venham aqui testar a água, ver se tá morninha, se tá boa, antes de vocês investirem mesmo numa operação aqui. Então a gente passou nesse processo de soft landing e ficamos super empolgados e já começamos a planejar a nossa ida para lá. Cara, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter alguém lá e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Nisso, eu tinha um sócio na Snow, uma pessoa que tecnicamente, assim, um excelente profissional, porém, na questão de pessoas, algo mais complicado, né? E vocês já vão entender essa questão, essa parte da história. Uhum. E aí, uma das coisas que a gente estava muito assim focado aqui no Brasil, antes dos Estados Unidos, de ir para lá, foi, cara, a gente precisa ter uma certa estabilidade aqui no Brasil para a gente conseguir ter os investimentos necessários para a gente poder ir para lá, porque o investimento para abrir digamos, uma posição nos Estados Unidos, um local lá, não é pouco. E foi aí que a gente começou a pensar em algumas opções de como que a gente conseguiria trazer essa estabilidade para o nosso negócio. Naquela época éramos aí um negócio de 4 anos, já tínhamos grandes clientes, mas ainda trabalhando muito na linha de projetos. E projeto é aquilo, né? Uma bicicleta, você não pode parar de pedalar, que você parou de pedalar já era. E eu, assim, aqui no Brasil, era o principal responsável pela área comercial. Então imagina, se eu saio daqui, que eu sou o responsável, vou para os Estados Unidos e aqui não fica mais resguardado, como que a gente vai fazer? Então por isso que a gente tinha que ter essa estabilidade. E cara, a gente conseguiu ganhar um edital de uma empresa de economia mista, que foi assim um edital muito bom. A gente ganhou na raça, era um edital de técnica e preço, né? Então, para quem não sabe, esses editais não ganha só o menor preço, ganha quem tem a melhor experiência na área, os melhores cases, e também o preço é uma das variáveis. Uhum. E, cara, a gente ganhou por unanimidade. A gente fez 94 pontos dos 100 disponíveis. Caramba. E o segundo lugar fez 72 pontos. Uau! Né? Então, assim, a gente ganhou de lavada, cara. Isso pra mim era uma confirmação. Isso pra mim, cara, é uma confirmação. Bora pros Estados Unidos. Uhum. E assim se sucedeu. E aí a gente foi pros Estados Unidos. E aí agora começa a história, né? Que eu falei da transformação. E
enquanto eu estava aqui no Brasil, o meu foco era muito no crescimento do negócio. Muito focado só no negócio. Cara, pra mim eu tinha muito essa divisão. Não, a minha vida com Deus é uma coisa, os negócios é outra coisa, né? Então a parte sagrada é uma coisa, a parte secular é completamente diferente. Né? Já ouvimos essa história. E foi nos Estados Unidos que esse meu entendimento, ele mudou, né? Tive a graça aí do Espírito Santo de ter me colocado nos locais certos e ter tido esse entendimento. Então, os Estados Unidos foi um processo de muita transformação de mente para nós, né? E eu lembro como se fosse ontem um evento que eu fui. Era um evento que eles estavam trazendo lá em Orlando. Orlando é uma cidade que é conhecida por grandes eventos, né? De várias áreas. E um dos eventos que aconteceu lá foi um evento nacional de empreendedorismo e negócios. E foi aí que eu me interessei por participar desse evento, porque eles iam trazer lá os Shark Tanks americanos lá, né? O Mr. Wonderful ia estar lá, o cara que é dono do time de basquete lá, que eu esqueci o nome do Shark Tank. Esses nomes são muito bons, né, cara? Os americanos são muito bons em dar nome. O Cuban... acho que é Mark Cuban, alguma coisa assim. Ele ia estar lá, o Tony Robbins, então só cara top, assim, né? E eu falei, cara, esse evento é pra mim, cara. Só a galera do empreendedorismo, a galera de negócios, esse evento é pra mim. Eu fui. Cara, quando eu cheguei lá, tinha mais ou menos umas 4.000 pessoas nesse evento, um evento muito, assim, divulgado. E a primeira coisa, o primeiro impacto que eu tive foi no início do evento. O dono da empresa que estava organizando, ele chegou no palco e a primeira coisa que ele falou foi: pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus e agradecer a Jesus, porque sem ele nada disso daqui faria sentido. Nossa, e legal. eu gostaria de começar esse evento, essa celebração, onde a gente vai compartilhar um pouco de conteúdo com vocês, com uma oração. E aí ele chamou um pastor lá e eu... Quê? Como assim? Que isso? Que isso, cara? Um evento de empreendedorismo e negócios, cara falando de Jesus aqui? Como assim, cara? Mas enfim, cara, isso mexeu com a minha cabeça, cara. Mexeu com a minha cabeça e assim, eu assim, digo que durante todo o meu tempo de querer empreender negócios, eu sempre pensava muito no meu crescimento pessoal, no meu crescimento patrimonial, pensava em, sabe, tipo, tava querendo realmente, assim, as coisas, né? Quero coisas. Mas por quê? Se me perguntasse se me fizesse essa pergunta, mas por que, cara, que você quer crescer e tal? Cara, eu não ia saber responder, né? Eu não ia saber responder. E nos Estados Unidos, Deus falou muito ao meu coração, ao coração da minha esposa. Foi um momento que a gente teve bem próximo. Foi um momento também que a gente teve ali também de curtir a primeira gestação da minha esposa, o nascimento da minha filha. Então foi um momento muito especial pra gente lá. E a gente pôde ver o cuidado de Deus, principalmente nessa renovação de mente com relação ao business, né? E durante esse período, né, mais ou menos um ano que a gente ficou lá sem vir pro Brasil, cara, Deus falou muito ao meu coração com relação a isso, e a minha mente começou a mudar, pessoas começaram a aparecer com uma mentalidade parecida. Eu comecei a participar de um café da manhã junto com um grande amigo meu. Esse conhece muito bem o fundador da Flórida lá, não o fundador, mas o filho do fundador, que eu esqueci o nome dele agora. O Bruno? Isso. Bruno Portigliatti. Essa pessoa conhece muito bem, que é o Diogo Esteves.
até uma pessoa muito bacana aí para vocês trocarem uma ideia com ele. Que legal. E a gente começou a fazer cafés toda segunda-feira, 7 horas da manhã, lá em Orlando, e falar da palavra, e atrelar isso a negócios, e atrelar isso a vida, sabe? Tipo, cara, a gente começou a fazer muito isso. E enfim, cara, e o tempo nos Estados Unidos nesse período foi sensacional. E aí a gente veio pro Brasil, ficou acho que uns 2 meses aqui no Brasil, e depois voltou para os Estados Unidos novamente, né? Mas enfim, aí a tua pergunta foi sobre os Estados Unidos, então foi isso, cara. A gente teve uma excelente experiência lá, não só nesse trato espiritual que a gente teve nos Estados Unidos durante a nossa estadia lá, nesse primeiro intervalo, no primeiro e no segundo intervalo, aliás, mas também no trato de negócios. Cara, a gente conheceu muita gente, a gente se envolveu muito com o ecossistema local. Cara, a gente conheceu muita gente do Vale do Silício. Eu fui para vários eventos no Texas ali. Então a gente foi para um evento muito bacana que foi em San Antonio, no Texas, que a gente conheceu muita gente lá também. Fizemos boas amizades, oportunidades de negócio. Estados Unidos, assim, para quem empreende é incrível, né? Porque é um país que é muito focado no empreendedorismo. Então, para quem empreende, é um parque de diversões, né? Danilo, hoje você só atua na Snowman Labs, é sua única frente de negócios. E, cara, uma curiosidade, por que Snowman Labs? Tá. Cara, Snowman Labs hoje é a principal frente de negócio que a gente atua, mas tem várias outras iniciativas que depois a gente compartilha. Mas Snowman Labs, cara, a história foi que a gente sempre quis ter um mascote, né? Então, tanto que hoje a gente tem o Snow, né? Até vocês, se vocês forem nas nossas postagens lá de rede social, do nosso Instagram, vocês vão ver lá o nosso pelúcia do Snow. Então, a gente sempre quis ter um bonequinho como mascote. E, cara, Curitiba sempre foi tida como uma das cidades mais frias do país e tal. E quando a gente fundou a Snow, 1 aninho depois, cara, nevou em Curitiba. Nem um ano, foi menos disso. A gente falou, cara, escolhemos o nome certo, cara. Escolhemos o nome certo. Legal. E pensando assim em Snowman e não boneco de neve, né? Vocês sempre pensaram em expandir e ir pra fora do Brasil? Cara, esse sempre foi um desejo, assim, sempre foi um objetivo de vida, né? Assim, eu costumo dizer que, cara, se fosse para depender das minhas forças e dos meus recursos, cara, nunca teria ido para os Estados Unidos, porque sempre foi uma realidade muito distante, por questões mesmo da família. A gente sempre teve restrições em termos financeiros, assim, né? Bom, vocês sabem muito bem, pastor só não fazendo julgo, né, cara? Mas grande parte dos pastores vive com um sustento que o próprio nome já diz, é pro sustento mesmo, né? E isso não era diferente na minha família. Então, meu pai, ele recebia pro sustento mesmo. Então, investimentos em oportunidades como essa de estudar fora, ir pra fora, cara, é inimaginável. Mas pela graça aí do nosso Senhor, a gente teve essas oportunidades, a gente correu atrás, ele abriu as portas para nós, aí a gente teve essa oportunidade de ir para lá. E sim, a gente sempre teve, desde o dia 0 do nosso negócio, a gente sempre teve a intenção de ir para fora, de vender não só para o Brasil. Muito legal. Maravilha, Danilo. E nessa parte aqui do nosso papo, você já citou várias vezes, né, que seu pai era pastor e é pastor, né? De fato, seu pai pastoreia, tá nativo ainda hoje? Tá nativa. Hoje ele tá como missionário numa região aqui no litoral do Paraná, trabalhando num bairro que tem várias famílias em situação de risco. E eles construíram aí, e aí não é sentido figurado, é sentido literal mesmo. Eles construíram a igreja, porque meu pai ele tem um dom aí para parte de, enfim, construção.
Então eles construíram a igreja, cara, e agora ele tá atuando nesse ministério, nesse balneário em Pontal do Paraná, que é uma das cidades do litoral aqui do Paraná. Entendi. E conta pra gente, então, um pouquinho da sua história sendo filho de pastor, crescendo na igreja, seu desenvolvimento no relacionamento também com Deus. Legal. Cara, eu costumo dizer que, assim, como eu nasci num lar cristão, é muito difícil ter aquele momento, né? Pô, aquele impacto. Eu não lembro muito bem, assim, eu lembro de algumas experiências. Então eu lembro de uma experiência com 12 anos de idade, cara, que eu já tinha uma consciência já, né, sobre essas questões mais espirituais, creio eu. E que eu lembro, cara, de estar voltando da praia, assim, eu sempre morei no litoral do Paraná, né, então sempre pegava onda e tal, e eu tive algumas experiências, assim, bem marcantes no mar. Então uma delas, cara, foi uma vez que, cara, o mar tava muito revolto, tinha dado uma ressaca, e o mar tava em ressaca ainda, com ondas gigantescas, eu tinha 12 anos, cara, e eu entrei no mar, cara, passei a arrebentação, que é a parte onde quebram as ondas, e, cara, tava muito grande. Eu lembro que um primo meu, ele falou, cara, o que você tá fazendo aqui? Você quer morrer? Sai daqui imediatamente, né? E ele era mais velho, né? E, cara, aquilo lá me marcou, assim, eu fiquei super com medo, e, cara, eu travei naquela hora. Eu falei, cara, não vou conseguir sair daqui, eu vou morrer, não vou conseguir sair. Cara, tinha ondas gigantescas, assim, e eu lembro que eu remando em direção à praia, porque tava com medo de pegar as ondas, porque estavam muito grandes. Cara, uma onda, assim, veio e quebrou com tudo, assim, na minha frente, assim. Eu, cara, só falei, Senhor, me salva, me ajuda, e grudei na minha prancha. Cara, eu só lembro de ter fechado o olho. A hora que eu abri o olho, eu tava surfando nessa onda, não em pé, mas eu tava surfando nessa onda e, cara, cheguei próximo da areia. O nosso litoral ali, Pontal do Sul, é muito conhecido porque as ondas, elas quebram muito distante da praia, né? E, cara, eu tive essa experiência, sinceramente, eu não lembro, cara. Eu não lembro o que aconteceu. Eu tenho certeza que foi a mão ali do Senhor que me colocou, e eu lembro que nesse período eu fiquei muito pensativo, saí da praia nesse período muito pensativo, e eu lembro de ter feito uma oração, né? Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida, eu quero andar contigo, e essa experiência da praia, com certeza foi uma experiência que me fez estar aberto para essa tomada de decisão. Então esse é o que eu lembro, assim, né? Mas aí depois, eu sempre me envolvi com a igreja, mas eu costumo dizer que, cara, eu sempre me preocupava muito com a performance, sabe? E nunca me preocupava de fato, com a busca verdadeira de coração, né? Tanto que, cara, participava de grupo de louvor, participava de um monte de coisa na igreja, mas sempre preocupado com a performance. Não, por que eu tenho que ler a Bíblia? Não, eu tenho que ler porque tenho que ler, né? Então nunca era aquela coisa do desejo, assim, era muito a performance. E eu creio que, obviamente, de forma alguma culpando aqui, né, a questão do lar que a gente viveu, mas quando você vive no lar cristão, sempre tem aquela cobrança do pai e da mãe. E aí, vamos na igreja hoje? Já leu a Bíblia? Já fez isso? Já fez aquilo? Né? Então sempre tinha isso, e eu creio que isso acabei crescendo meio que com isso, assim, né? E recentemente, agora faz 3 anos, quando eu me mudei para os Estados Unidos, que esse entendimento também começou a gerar mais maturidade no meu coração, assim, né? E de uns tempos para cá, assim, cara, tem sido maravilhoso, assim, os tempos que a gente tem passado na palavra e no negócio, aí tem sido muito bom. Mas contando a história de forma bem objetiva, foi ali aos 12 anos que teve esse primeiro interesse, e Deus teve misericórdia e estamos aí até hoje. E Danilo, hoje agora você está no Brasil, mas você não está morando aqui, você está morando nos Estados Unidos.
Não, agora eu estou morando aqui. Eu estava morando nos Estados Unidos, a gente voltou por vários contextos, né? Mas esse contexto da pandemia, ele reforça muito essa questão de a gente estar aqui próximo, aqui no Brasil e tudo mais. Eu fico imaginando se a gente estivesse lá, cara, ia estar desesperado, né? Porque meus pais acabaram pegando Covid e, graças a Deus, estão bem, né? Meus familiares que pegaram também estão todos bem, graças a Deus. E a gente tem também, né, o meu sogro e minha sogra também, que já tem um pouco mais de idade também. A gente já está extremamente com o coração bem ansioso se a gente estivesse por lá. Então, dou graças a Deus que a gente está aqui também. Legal. E eu sei que você já falou um pouquinho aqui sobre onde você congrega aqui, mas conta um pouquinho pra gente aonde você congrega hoje e se você tem alguma atuação eclesiástica lá, você tem algum serviço na igreja. Tá. Hoje eu congrego na Igreja Evangélica Livre, que é uma igreja de raízes bem tradicionais, né? Uma igreja de linha alemã. E bem, assim, hoje o meu papel é muito relacionado na parte eclesiástica com louvor, ainda continuo atuando com o louvor, e aí tem algumas outras áreas aí que eu estou me envolvendo, ainda não oficialmente, mas na parte, né, do presbitério da igreja, estou começando a me envolver. E enfim, eu atualmente tenho me envolvido nessas partes, assim, né? Sou líder do grupo familiar, né? Líder de célula da nossa igreja. E, bom, acredito que são essas as funções, digamos, eclesiásticas aí, né? Não, se tá no louvor é bênção, é gente boa. Então. A menos que toque guitarra, né? Você não toca guitarra não, né? Não toco, cara, não toco. Então é crente, então é crente. Não, cara, pior, eu toco bateria, então, putz. Vixe, você só não é músico, né, mano? Não, eu toco violão também, então acho que então tranquilo. Ajuda. Danilo, você como CEO e co-founder da Snowman Labs, conta pra gente como você conseguiu, e se você conseguiu, trazer um pouquinho do Kingdom Business pra Snowman Labs. Como você fez isso e se você achou alguma brecha ali que você consegue testemunhar um pouquinho de alguma forma? Show de bola, cara. Poxa, eu não queria terminar esse podcast sem compartilhar um pouco dessa relação, né? Então, lembra que eu falei um pouco ali dos Estados Unidos, um ano lá, daí a gente voltou pro Brasil e, cara, eu sempre gosto de contar essa história porque marcou muito a minha vida. Quando a gente voltou pro Brasil para passar uma temporada aqui, umas férias aqui, eu sempre quis ir num culto em inglês. Eu falei, cara, quero um culto em inglês, né? Porque, pô, já tava muito envolvido com inglês e tal, e queria me envolver aqui no Brasil também durante esse período que a gente ia ficar aqui. E eu fui num culto em inglês da I3C, que é uma congregação que faz os cultos dentro da Batista do Bacaxiri, em Curitiba. E, cara, nesse dia eu fui e eu conheci uma pessoa lá que hoje é meu grande amigo, já figurou aqui no podcast, que é o João Mordomo. E, assim, é muito legal essa história, porque ele estava presente no culto, mas não era ele que ia trazer a palavra, era o pastor Jim, que é o pastor normal ali, que é o que sempre traz a palavra, é um americano, bênção também, que atua ali no ministério da I3C. Mas nesse dia, faltando 5 minutos para começar o culto, o pastor Jim chegou e falou com o João, cara, eu tive um problema aqui na família e eu vou precisar sair, cara, você tem como trazer uma reflexão pra galera? Dele, cara, tenho, beleza, vou pegar alguma coisa aqui que eu já tenho pronta, né? Beleza. E aí eu lembro até hoje, cara. É que o João não tem muito conteúdo, né? É um cara que não tem muita coisa pra falar, não, né? Não tem nada pra falar, né? Falta palavras pra ele. O bicho manda muito no português ali, fala melhor do que eu, cara. É verdade.
Não, mas nesse caso foi em inglês, que, pô, imagina, né, cara, que é o idioma nativo dele. Então o bicho tem conteúdo pra caramba pra compartilhar. E assim, e aí ele começou já a fala dele falando, pessoal, ó, me desculpa, eu vou trazer pra vocês uma palavra que eu já tenho aqui, espero que toque nos corações de vocês, porque eu não me preparei, fui de em cima da hora e tal, e tal, e tal. Cara, foi a mensagem que mudou a minha vida. E eu falo isso pra ele, já falei várias vezes isso pra ele. A gente também tem o prazer de estar juntos no grupo do C12, né, do C12, a gente tá em grupos juntos, né, no mesmo grupo. E sempre que eu posso eu compartilho essa história porque foi uma mensagem que mudou muito a minha vida. E ele estava falando muito sobre essa dicotomia do sagrado versus o secular, né? E, cara, ele trouxe uma mensagem que quebrou as minhas pernas nesse sentido, assim, porque eu tinha isso na minha cabeça. E uma frase que ele falou que pra mim ecoa até hoje e faz parte da minha vida, que ele falou assim: nem todos nós somos chamados para um ministério em tempo integral, mas todos nós somos ministro em tempo integral. Ou seja, não importa o que você faça, tudo é pra glória de Deus. Cara, muito bom. Isso pra mim mudou a cabeça, né? E de lá pra cá, né? Isso foi em 2018, de 2018 pra cá, a gente teve também, Deus foi muito bom conosco, né? Lembra aquele sócio que eu falei lá, que tinha dificuldades com pessoas? A gente, pela graça de Deus, a gente conseguiu comprar a parte dele da sociedade, e aí entraram outros 2 sócios na empresa que têm a mesma visão do negócio pro reino. E de 2018 para cá a gente mudou muita coisa no negócio. Então hoje nós temos, assim, podemos dizer pelas práticas, né, que a gente faz no nosso business, que somos um Kingdom Business, não só por usar o termo, por nós sermos cristãos e estarmos tocando um business. Não, a gente entende que nós somos mordomos e esse negócio, o principal CEO é Jesus Cristo, nós somos mordomos e todas as nossas práticas no negócio refletem o nosso CEO, que é Jesus. Então a gente, desde investir em projetos missionários com parte da receita do negócio, não é com parte do lucro, e sim da receita. Uau. A gente apoia muitos projetos que queiram usar a tecnologia para impactar pessoas, a gente apoia. O mais recente deles foi o aplicativo da Semana de Avivamento. Então a gente desenvolveu o aplicativo da Semana de Avivamento. Cara, a gente ficou muito feliz porque pelo aplicativo várias pessoas entregaram a vida delas a Jesus. Legal, durante a semana de Avivamento. Mais de 40 mil pessoas acessaram os vídeos da Semana de Avivamento, os streamings ao vivo das igrejas. Então hoje a gente usa o nosso negócio para a glória de Deus através de todas as ações que a gente faz lá dentro, né? Então a gente tem desde acompanhamento de colaborador, devocional com colaborador, a gente tem o Segunda Fire, que é toda segunda-feira eu mando uma mensagem de incentivo, sempre pautado na palavra para os nossos colaboradores. Então a gente tem essas práticas, obviamente que a gente quer aperfeiçoar cada vez mais, quer ter cada vez mais isso, a gente ainda está no processo, mas eu já digo que só de a gente colocar o nosso coração nisso, a gente viu milagres ali dentro do nosso negócio que antes eram inimagináveis. Legal. Danilo, você que passou por uma sociedade com um cara que não tinha a mesma visão que vocês, essa visão de reino e tal, e depois migrando para uma sociedade com pessoas que têm o mesmo ideal, assim. Você enxerga que ainda é benéfico, cara, você ter uma sociedade com alguém que tem uma visão diferente com a sua? Você, não sei se é a pergunta correta, mas você faria isso da mesma forma? Talvez falar sobre um pouquinho sobre isso vai ajudar alguém que esteja ouvindo e esteja passando por algo parecido, entendeu? Legal, muito, muito boa pergunta. Assim, pessoas com visões diferentes, isso vai ter, seja cristã, seja não cristã.
eu e os meus sócios, a gente tem muitas visões diferentes, né? A gente tem ideias diferentes, isso não tem problema. Eu não vejo que esse é o problema, eu vejo que o problema é quando os princípios e valores e o propósito é diferente. Novamente, e aí eu tô falando do Danilo, é o Danilo, tá? Eu não teria mais uma sociedade com uma pessoa que tenha esses princípios completamente diferentes. E aí é um ponto bem importante. Não que eu não teria uma sociedade no sentido de, putz, sei lá, vou investir numa startup aqui que é um cara que não tem os mesmos princípios e valores. Não, mas assim, um negócio onde nós tenhamos a questão da rédea, como que eu posso dizer? Poder de decisão, né? Exatamente. Ah, mas putz, aí sempre vem várias perguntas, tá, mas pô, e a oportunidade de você poder, né, falar de Jesus para essa pessoa e tal. Cara, pode ser, e eu não tenho dúvida que Deus pode abençoar também. Às vezes o cara tá lá numa sociedade com uma pessoa que não é cristã e Deus abençoar essa pessoa vir a conhecer a Cristo, como é num casamento também, né? Mas a Bíblia é muito clara quando ela instrui, né, cara, não tem um julgo desigual. Né? Então a Bíblia é clara quando ela nos dá essa instrução, e nós cremos que para o business da mesma forma, né? Tem algum problema ter uma sociedade com uma pessoa que não é cristã? Cara, a Bíblia diz pra gente não necessariamente relacionado a negócio, mas ela diz para não ter julgo desigual. Então, na minha visão, assim, tomada de decisão num negócio que tenha com visões muito diferentes, cara, não dá, é tipo água e óleo, não vai dar, não vai se unir. Por mais que você tente, cara, não vai se unir. Ou vai ser mais uma coisa ou vai ser mais a outra, e aí a outra parte uma das partes vai ficar descompensada. Né? Então essa é a minha visão sobre essa questão, sobre esse tema. Esse tema daria um podcast aqui tranquilo, cara. Tranquilo. Daria um podcast só disso. Acho que é legal trazer aí outras pessoas para debater esse tema, que é um tema bem interessante. Legal. Não, mas é legal ouvir de você, porque você teve nos dois lados, né? Verdade. Eu imagino que quando na segunda gestão aí da sociedade deve ter sido um alívio, né? Deve ter batido aquele ufa, acho que agora a gente tá em paz. Cara, assim, a gente tem problemas iguais, né? Muitos problemas, muitos desafios, só que quando tá todo mundo no mesmo propósito, é diferente. Então, quando tá todo mundo, cara, a gente sabe que o nosso CEO aqui é Cristo. Então, é muito diferente. A forma de encarar os desafios, ela é diferente. Então quer dizer que agora a gente vai sentar e vai esperar as coisas simplesmente acontecerem. Não, de forma alguma, pelo contrário. A gente tem que ter mais zelo ainda, né, por esse negócio, porque esse negócio não é nosso. A gente está cuidando dos talentos, né, do nosso Senhor. Então, a gente tem que ter mais zelo ainda, fazer ele multiplicar, para não chegar lá no final e falar, pô, servo mal né, servo mal e servo indisciplinado, que não fez nada, só ficou parado. Então a gente não quer isso, a gente quer ser olhado como o servo competente que foi lá e multiplicou os talentos que o Senhor confiou na gente. Partir agora pro segundo momento, terceiro já, né? Terceiro momento aqui do bate-papo, que é um bate-bola aí, umas coisas mais objetivas, mais práticas. E para começar, a gente queria saber um pouquinho da sua rotina, cara. Como é a sua rotina? Cara, a minha rotina, ela é doida, cara. Eu sou uma pessoa que eu gosto de testar muita coisa. Então, pô, eu testo acordar super cedo, eu testo... Nossa, velho, eu testo muita coisa. É do time do André, então, Eu inventei de ler o Milagre da Manhã, cara, aí... aí eu fiquei assim... Então, eu sou mais ou menos assim, cara. Eu gosto de testar muita coisa, mas, assim, geralmente, tá? Eu vou dizer qual que é a média.
A média, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de ouvir uma palavra, fazer o meu devocional nas primeiras horas da manhã, que é a hora que tá mais calmo, que eu sei que não vai ter nenhuma ligação, que eu sei que não vai ter WhatsApp para ver. Então eu procuro começar o meu dia dessa forma, que é o que eu sempre vejo, que os dias que eu começo dessa forma são dias muito bons, né? Verdade. Gosto sempre de fazer exercício. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu acordo muito cedo, cara, é fazer um bate-volta na praia, pegar umas ondas e voltar. Curitiba da praia dá mais ou menos 1h30 de viagem. Então, cara, vou pra praia 1h15, acordo. Eu fiz isso na quarta-feira agora, quinta-feira. Ontem, pô. Acordei 4h30 da manhã, 6 horas da manhã já tava na água, cara, peguei umas ondas, cheguei ainda em Curitiba pro café. E trabalhei depois felizaço, né? Porque quem pega onda sabe, depois de um surf com altas ondas, sabe que, pô, você trabalha muito mais motivado. Então, essa é a minha rotina matinal. Legal. E o que você tá lendo hoje? Além desse livro em alemão aí, né? Além do Schatzkanderreis. Não, esse livro aqui, cara, eu nem me arrisco. Esse daqui com certeza minha sogra que tá lendo, com certeza. Mas, cara, eu tô lendo alguns livros, cara. Eu não consigo ler um livro só, cara. Eu tento, mas eu não consigo. Eu acabei de ler um livro que eu super recomendo, Pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, animal. Esse livro é muito bom, cara. Muito bom. Agora tô aqui na filinha já, a maturidade dele também, já vi a pregação de maturidade dele, também é fantástica, Genial. Animal, é um cara de Deus. Tô lendo também A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, do Max Weber. Então esse eu comecei a ler, legal, foi hein? indicação do meu pastor da minha igreja, que é também o meu pastor, é o meu discipulador. Então comecei a ler esse livro também, muito bacana. E tô com mais um livro aqui, que esse daí eu tô lendo aos poucos, né? Que é um livro do Maxwell, eu esqueci o título dele, tá na minha mochila ali, eu esqueci o título dele, mas é um livro sobre liderança, capacitação de liderança. É um livro aí do John Maxwell, bem bacana também. Li a sinopse ali, não comecei ainda a me aprofundar, mas são os que estão na esteira aí, digamos assim. Legal. Então fala pra gente também uma ferramenta assim que você não abre mão no dia a dia, tipo, sei lá, o Evernote ou, sei lá, uma ferramenta que você usa no dia a dia que você fala, cara, sem essa eu não consigo trabalhar. Agora é hora da verdade, né? Porque ele é o cara da tecnologia, desenvolvimento, e se ele usa essa ferramenta é porque é boa, entendeu? Ou ele vai dizer assim, cara, papel e caneta é a ferramenta. Não, também, cara, eu sou meio híbrido, assim, sabe? Analógico, eu sou meio analógico, meio digital. Cara, ferramentas do dia a dia que não faltam, cara, a primeira é o Discord. E não é porque eu sou gamer, tá? Eu não sou gamer, eu não sei jogar, cara. Até quero, a gente vai ter campeonato de CS na empresa, mas quem jogar comigo tá morto, velho, porque a gente vai perder, eu não sou muito bom. Mas o Discord, porque a gente viu que na nossa dinâmica de trabalho agora durante a pandemia, a gente viu que é a melhor ferramenta para simular um escritório físico num ambiente digital. Então, cara, o Discord tem sido o grande diferencial da nossa produtividade. Cara, um app que eu uso demais, tá aberto aqui até, cara, que é o MindNode. Eu gosto muito de trabalhar fazendo mapas mentais. Então, cara, o MindNode, pra mim, ele não sai daqui dos meus apps aqui. E, cara, pra quem gosta de se organizar a tarefa, eu uso muito o Todoist. Nossa, isso daí é o meu predileto. Eu gosto. Até porque ele é embasado numa metodologia de produtividade que eu curto muito, que é o GTD. Inclusive, quando eu estava nos Estados Unidos, eu comecei um podcast, né, sobre produtividade. Que legal. E eu entrevistei o fundador, o cara que criou o GTD, né? Então, que legal. O David Allen. Então eu entrevistei ele, foi muito massa, cara, foi muito massa, porque é um cara que eu
que eu admiro bastante por ter criado essa Tá metodologia. online ainda o seu podcast? A galera consegue achar ainda? Consegue, tá lá, cara. Tem 7 episódios, eu acho, ou 8, legal. alguma coisa assim. Qual que é o nome? Empreendedor Produtivo. Aí, ó. Legal. Fica aí, É isso galera. aí. Procura aí. Fica a Tá dica lá, aí. Empreendedor Produtivo. E, cara, uma outra ferramenta, aliás, aí são ferramentas que a gente não vive sem, são todas as ferramentas do Google Suite, da suite do Google, Aham. cara. Pô, isso a gente não vive sem mais. É muito. Verdade. A gente usa bastante isso. E, cara, tem tanta coisa de ferramenta que a gente usa para organizar o nosso trabalho. Mas, enfim, essas são as principais. Legal. Boa. E quais as suas principais fontes de informação aí, diário, semanal, para saber o que tá rolando no mundo? Onde você busca as suas informações? Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não leio notícia nenhuma, cara. Eu não vejo portal, não vejo nada, cara. Eu gosto muito de me atualizar através do Twitter. Eu tenho pessoas que eu sigo lá da área de tecnologia, da área de investimento. Eu sigo por lá. No Insta também, eu sigo várias pessoas. Então eu tenho um perfil bem focado em consumo de conteúdo mesmo, que é pro meu dia a dia, pro meu trabalho. Eu não costumo acessar muito portal, cara, de notícias, é muito raro. Eu gosto muito de me atualizar através dessas ferramentas que são mais ágeis, assim, mais bate-pronto. Maravilha. Legal, bom demais. Danilo, para encerrar, cara, eu quero pedir para você, se possível, deixar uma mensagem aí para a galera que está desejando empreender, uma galera que tem seus princípios e valores cristãos, que ama ao Senhor e deseja o empreendedorismo. Então, deixa uma mensagem para essa galera. Legal. Cara, eu vou deixar a mensagem que transformou a minha vida, que é a mensagem da pregação do João Mordomo, que nem todos nós somos chamados para um ministério em tempo integral, mas todos somos ministro em tempo integral. Então, assim, independente do que você queira fazer, se você tem algum dom, algum talento que Deus te deu, se você gosta, por exemplo, de negociar, de trabalhar com vendas, cara, empreenda, vai para o empreendedorismo, que é uma área muito bacana, e lá não deixe de ministrar aquilo que Deus coloca no teu coração, não deixa de ser um ministro de fato nesse local. Então, assim, eu acho que essa foi a mensagem que transformou a minha vida, e eu tenho certeza que a partir do momento que as pessoas, que o Espírito colocar esse entendimento no coração das pessoas que, cara, não existe sagrado e secular, tudo é pra glória de Deus, aí, cara, as pessoas vão acho que é mais fácil até de começar um empreendimento e por aí vai. E, obviamente, né, tudo colocar sempre nas mãos do nosso Senhor aí, porque as respostas dele, que quando vêm dele, sempre vêm de forma muito efetiva. Muito bom. Amém, bom demais. Danilo, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, dividir um pouquinho da sua história e mostrar que os brasileiros podem sair do Brasil e serem felizes ainda, hein? Legal. Danilo, brigadão. Galera, para você que ouviu até agora, muito obrigado. Compartilha esse episódio aí com todo mundo que você achar que pode ser relevante. Isso aí. Avalia nosso podcast, se inscreva e é isso aí. Nos vemos no próximo. E não esquece de a galera que tá ouvindo aí pelo Spotify, pelo Deezer, não esquece de assinar aí o podcast e segue lá a gente no @empreendendo no reino no Instagram. E é isso. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu! Você ouviu Empreendendo no Reino.